O período Yayoi, que durou aproximadamente de 300 antes da Era Comum até 300 da Era Comum, marca uma das fases mais significativas da história antiga do Japão. Ele sucedeu o período Jomon e foi caracterizado por mudanças substanciais na vida social, econômica e tecnológica, resultado de influências externas e desenvolvimentos locais. Contexto e transição. O período Yayoi começou com a introdução de novas práticas agrícolas e tecnologias, trazidas por migrantes da Península Coreana e possivelmente do Nordeste da China. Essas inovações resultaram em uma transição cultural significativa, com a substituição do estilo de vida predominantemente de caça, pesca e coleta do período Jomon por uma economia agrícola baseada principalmente no cultivo de arroz em campos irrigados. Características culturais. As principais características do período Yayoi incluem agricultura e sustento. A introdução do arroz cultivado em campos alagados revolucionou a subsistência e permitiu o desenvolvimento de comunidades mais estáveis e maiores. Outras culturas, como trigo e cevada, também foram cultivadas. Tecnologia metalúrgica. O período viu o uso de ferramentas e armas feitas de bronze e ferro. Objetos de bronze, como espelhos, sinos cerimoniais, dotaku e armas, eram usados tanto funcionalmente quanto em rituais. Cerâmica. A cerâmica Yayoi era mais simples e funcional em comparação com a do período Jomon, refletindo a mudança para uma sociedade agrícola. Os vasos eram mais finos, uniformes e muitas vezes usados para armazenar ou cozinhar grãos. Sociedade estratificada. A crescente complexidade social é evidenciada por enterros diferenciados, com túmulos mais elaborados para líderes ou elites. Ahm, Surgiram clãs poderosos que controlavam terras e recursos, gerando uma hierarquia social. Estruturas sociais e políticas. O aumento da população e a necessidade de coordenação agrícola levaram à formação de aldeias organizadas e sistemas políticos rudimentares. Essas comunidades frequentemente entravam em conflito pelo controle de terras férteis e recursos, como metais. A evidência sugere que essa era viu os primeiros passos em direção à formação de proto-estados, que mais tarde dariam origem ao Yamato. Relações externas. As relações com a Península Coreana e a China tiveram um papel importante. Trocas comerciais e culturais trouxeram novas ideias, tecnologias e influências. A menção ao país de Wa nos escritos chineses do século III da Era Comum indica o reconhecimento do Japão como uma entidade distinta. Legado. O período Yayoi estabeleceu as bases para o desenvolvimento cultural e político que culminaria no Japão histórico. A introdução da agricultura, a organização social mais complexa e o uso de metais formaram o alicerce para os avanços do período Kofun que o seguiu. O nome Yayoi vem de um local em Tóquio, onde os primeiros artefatos desse período foram descobertos no final do século XIX. Este período permanece crucial para compreender como as primeiras sociedades agrícolas do Japão se estruturaram e evoluíram. A cultura do arroz em campos alagados, ou paddy, foi um dos marcos do desenvolvimento econômico e social do leste asiático, desempenhando um papel crucial na consolidação de sociedades agrárias. Essa prática agrícola, inicialmente desenvolvida em regiões do sul da China e disseminada para a Península Coreana, chegou ao arquipélago japonês durante o período Yayoi, aproximadamente no século X antes da Era Comum. Essa transformação teve impactos profundos na organização social, no desenvolvimento tecnológico e na estrutura política do Japão pré-histórico. Importância da cultura do arroz no leste asiático. O arroz irrigado, Oryza sativa, é uma planta altamente produtiva que exige grande investimento em mão de obra e infraestrutura, como canais de irrigação e diques. Essas características incentivaram a formação de comunidades cooperativas e o desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas. Além disso, o arroz se tornou uma fonte alimentar estável e energética, capaz de sustentar populações maiores e sedentárias. No leste asiático, a prática do cultivo em campos alagados também teve impactos culturais e espirituais. O arroz era associado a rituais de fertilidade e colheita, tornando-se central na identidade cultural das sociedades agrárias. Inserção no arquipélago japonês. A chegada da cultura do arroz ao Japão provavelmente foi mediada por migrantes e comerciantes vindos da Península Coreana, portadores de novos conhecimentos agrícolas e tecnologias. Esses grupos trouxeram sementes de arroz, métodos de irrigação e práticas de organização social relacionadas ao cultivo.
O relevo do arquipélago, caracterizado por planícies limitadas entre montanhas e vales, favoreceu a criação de pequenos campos alagados nas proximidades de rios e fontes de água. A prática se espalhou inicialmente pelas regiões oeste e central, como Kyushu e Kansai, que eram mais próximas da Península Coreana e tinham clima favorável. O arroz no contexto da cultura. Yayoi, a introdução do arroz em campos alagados, marcou o período Yayoi como uma era de grande transformação econômica e social no Japão. Seu impacto pode ser entendido em diversos níveis. Base alimentar e econômica. O arroz tornou-se a base alimentar das comunidades Yayoi, garantindo uma dieta estável e permitindo um crescimento populacional. O excedente de produção viabilizou o comércio e a redistribuição de recursos. Tecnologia e infraestrutura. A construção de campos alagados exigiu inovações técnicas e a organização de trabalho coletivo. Sistemas de irrigação complexos, como canais e reservatórios, começaram a ser desenvolvidos. Estratificação social. O controle da terra e da produção de arroz levou à formação de hierarquias sociais. Líderes clânicos emergiram como controladores dos recursos agrícolas, estabelecendo sistemas rudimentares de poder político. Rituais e cultura. O arroz foi incorporado à vida ritual das comunidades Yayoi. Ele tinha um papel central em cerimônias religiosas relacionadas à colheita, fertilidade e prosperidade, conectando a prática agrícola ao universo espiritual. Expansão territorial e conflitos. A necessidade de terras férteis incentivou a expansão das comunidades Yayoi e provocou disputas entre grupos. Essa dinâmica contribuiu para a formação de proto-estados e para o surgimento de estruturas políticas mais complexas. Ligado à introdução do cultivo de arroz em campos alagados, moldou a identidade agrícola do Japão e lançou as bases para sua estrutura social e econômica. A prática se tornou uma tradição profundamente arraigada, influenciando desde a dieta até a organização política e religiosa do país. O impacto do arroz no período Yayoi permanece como um testemunho do papel central da agricultura na formação das primeiras estações no leste asiático. A interação entre a dinastia Han, sob o governo do imperador Wu, reinou entre 141 e 87 antes da Era Comum, e os povos Yayoi ocorreu em um contexto de crescente expansão territorial e de influência cultural da China sobre as regiões periféricas do leste asiático. Durante o reinado de Wu, a China conquistou o reino de Gojoseon, estabelecendo o controle sobre partes da Península Coreana e facilitando a disseminação de tecnologias, práticas culturais e bens materiais para o Japão. Contexto da interação. O imperador Wu estava interessado em consolidar a hegemonia chinesa no leste asiático e expandir suas redes comerciais e diplomáticas, ao estabelecer colônias e governos militares no território de Gojoseon, como em Lelang, no atual norte da Coreia. A dinastia Han criou canais que conectavam a China com o arquipélago japonês. As interações entre os povos Yayoi e a dinastia Han não ocorreram diretamente no nível político, mas através de intermediários, como os povos da Península Coreana, que atuavam como pontes culturais e comerciais. A península era uma rota natural para a introdução de tecnologias e bens chineses, incluindo o bronze. Inserção do bronze no arquipélago japonês. O uso do bronze no Japão começou no período Yayoi, coincidindo com a chegada de migrantes e a intensificação de contatos com a Península Coreana. O bronze foi introduzido no Japão como parte de um processo mais amplo de transmissão tecnológica, que incluía práticas agrícolas, técnicas de construção e objetos de metal. Origem e transmissão. Os primeiros artefatos de bronze no Japão, como sinos cerimoniais, dotaku, armas e espelhos, foram provavelmente inspirados ou importados diretamente da China e da Coreia. As colônias Han na Península Coreana desempenharam um papel fundamental como intermediárias. Produção local. A partir de certo ponto, os povos Yayoi começaram a produzir seus próprios artefatos de bronze, embora a matéria-prima frequentemente continuasse a ser importada. Isso indica o desenvolvimento de oficinas locais e o domínio parcial da tecnologia metalúrgica. Função social e ritual. O bronze no Japão, Yayoi tinha uma função que ia além da utilidade prática. Enquanto armas e ferramentas tinham uso limitado, objetos cerimoniais como os dotaku eram amplamente utilizados em rituais religiosos e possuíam valor simbólico, representando poder e status dentro das comunidades.
Impacto das conexões Han Yayoi. A interação indireta com a dinastia Han influenciou profundamente a cultura Yayoi, moldando sua economia, tecnologia e estrutura social. Alguns dos impactos incluem ritual e ideologia. Espelhos de bronze chineses, encontrados em tumbas Yayoi, eram considerados objetos de prestígio e frequentemente associados a rituais religiosos ou à legitimação de poder. Estratificação social. O acesso a tecnologias avançadas e objetos de luxo contribuía para a consolidação de hierarquias sociais, com líderes clânicos se distinguindo como mediadores dessas inovações. Integração econômica. A inserção do bronze refletiu a crescente integração do arquipélago japonês em redes econômicas regionais. Trocas comerciais de longa distância se tornaram mais comuns, incentivando o intercâmbio cultural. Embora as interações entre o imperador Wu e os povos Yayoi não tenham sido diretas, o legado da expansão Han e de suas colônias na Península Coreana foi decisivo para a transformação cultural do Japão durante o período Yayoi. A introdução do bronze não só marcou um avanço tecnológico, mas também ajudou a redefinir as estruturas sociais e culturais do arquipélago. Os aspectos culturais relacionados ao consumo de carne e ao uso de vasos cerâmicos pelos Yayoi refletem a complexidade de sua sociedade e o equilíbrio entre práticas tradicionais herdadas do período Jomon e inovações introduzidas no período Yayoi. Esses elementos são evidências de uma cultura que combinava subsistência agrícola com práticas sociais e espirituais sofisticadas. Consumo de carne pelos Yayoi. Embora o cultivo do arroz tenha sido a base da economia e alimentação dos Yayoi, o consumo de carne permaneceu uma parte importante de sua dieta, especialmente em regiões onde a agricultura era menos desenvolvida. Fontes de carne. Os Yayoi consumiam carne de animais domésticos e selvagens. Os registros arqueológicos indicam a criação de porcos e, em menor escala, galinhas. A caça também continuava importante, com cervos e javalis sendo espécies frequentemente caçadas. Peixes e outros frutos do mar complementavam essa dieta em comunidades costeiras. Práticas alimentares. Restos ósseos encontrados em sítios arqueológicos mostram evidências de técnicas de abate e cozimento, como o uso de fogo para assar e a fervura em vasos cerâmicos. A carne e os peixes eram provavelmente combinados com arroz e outros vegetais para formar refeições equilibradas. Rituais com carne. Em algumas comunidades, há evidências de que o consumo de carne também podia ter significados rituais. Ossos de animais encontrados em contextos funerários ou rituais sugerem que sacrifícios ou oferendas de carne eram práticas culturais associadas à espiritualidade e ao culto aos antepassados. Vasos cerâmicos, armazenamento e rituais fúnebres. Os vasos cerâmicos Yayoi são um dos elementos mais emblemáticos da cultura material desse período e demonstram a funcionalidade e a ritualização da cerâmica. Cerâmica de armazenamento. Vasos de cerâmica eram amplamente utilizados para armazenar alimentos básicos, especialmente arroz, bem como água, grãos e produtos fermentados, como bebidas alcoólicas primitivas. Esses recipientes eram projetados para serem práticos, com formas simples e superfícies lisas, em contraste com as cerâmicas decorativas do período Jomon. Cerâmica em rituais fúnebres. No contexto funerário, vasos cerâmicos desempenhavam um papel importante como objetos simbólicos e funcionais. Eles eram frequentemente enterrados junto aos mortos, contendo alimentos ou oferendas que acreditava-se serem necessários para a jornada espiritual no pós-vida. Estilo e design. A cerâmica ritual dos Yayoi variava em forma e tamanho. Alguns vasos tinham decoração simples, enquanto outros eram mais elaborados, indicando possíveis diferenças de status social entre os indivíduos enterrados. Significado espiritual. O uso de vasos em rituais fúnebres pode refletir a crença Yayoi em uma continuidade entre a vida e a morte, onde os objetos do cotidiano, como alimentos e recipientes, desempenhavam um papel vital na manutenção de laços com os ancestrais. Integração cultural. Esses dois aspectos, consumo de carne e uso de vasos cerâmicos, ilustram como os Yayoi adaptaram práticas do período do Jomon às novas condições sociais e econômicas. A agricultura trouxe estabilidade e expansão populacional. Mas a caça, o consumo de carne e os rituais associados à cerâmica mantiveram uma conexão com tradições mais antigas e com a natureza.
A combinação de praticidade e espiritualidade nos hábitos alimentares e no uso de cerâmica é um testemunho da complexidade cultural dos Yayoi, que equilibraram inovação tecnológica com tradições profundamente arraigadas. As estruturas sociais e políticas dos Yayoi evoluíram significativamente em comparação às do período Jomon, refletindo a transição para uma sociedade agrícola mais organizada e hierarquizada. Essa transformação foi impulsionada pela introdução do cultivo do arroz em campos alagados, que exigia cooperação comunitária e gerava excedentes agrícolas, além do uso de tecnologias como o bronze e o ferro. Essas inovações criaram as bases para uma organização social mais complexa e para o surgimento de líderes políticos e religiosos. Estrutura social dos Yayoi, hierarquia social. A sociedade Yayoi era marcadamente estratificada. Com o aumento da produtividade agrícola e do comércio, surgiram elites que acumulavam riquezas e controle sobre terras e recursos. Esses líderes, frequentemente identificados como chefes clânicos, ocupavam posições de destaque político e religioso. Clãs e comunidades. A unidade básica da organização social era o clã, ou grupo familiar ampliado, que controlava terras e trabalhava coletivamente na agricultura. Cada clã possuía um líder que agia como mediador entre os membros da comunidade e o mundo espiritual ou político. Especialização de funções. A produção agrícola excedente permitiu que algumas pessoas se especializassem em outras atividades além da subsistência, como a fabricação de ferramentas de metal, cerâmica e artefatos rituais. Essa especialização reforçou as desigualdades sociais, já que os artesãos e comerciantes dependiam das elites para proteção e acesso a recursos. Função religiosa das elites. Líderes políticos também exerciam funções religiosas. Eles frequentemente organizavam e lideravam rituais ligados ao cultivo do arroz e à fertilidade, garantindo sua posição de destaque tanto na vida terrena quanto espiritual. Estruturas políticas dos Yayoi. Chefaturas locais. São política era centrada em chefaturas, pequenas unidades políticas lideradas por chefes clânicos. Esses líderes governavam sobre comunidades locais e coordenavam atividades agrícolas, comércio e defesas militares. Crescimento de chefaturas maiores. Com o tempo, algumas chefaturas se expandiram, incorporando comunidades vizinhas por meio de alianças ou conquistas. Essas proto-estados começaram a se formar, com hierarquias políticas mais complexas e maior centralização de poder. Disputas e conflitos. A competição por terras férteis e recursos, como metais e água para irrigação, levou a conflitos entre chefaturas. Evidências arqueológicas de armas, fortificações e enterros de guerreiros sugerem que a guerra era uma característica recorrente das interações políticas entre os Yayoi. Papel do comércio e da diplomacia. O comércio com a Península Coreana e a China trouxe bens de prestígio, como espelhos de bronze e armas, que eram usados pelas elites para consolidar seu poder. Além disso, há indícios de que os líderes Yayoi interagiam diplomaticamente com comunidades vizinhas, trocando bens e estabelecendo alianças. Evidências arqueológicas. Túmulos e enterros. Enterros elaborados como túmulos individuais com bens funerários valiosos refletem a hierarquia social dos Yayoi. Objetos como espadas, espelhos e vasos encontrados em tumbas indicam a posição elevada dos indivíduos enterrados. Assentamentos fortificados. A presença de fossos, paliçadas e outros sistemas defensivos ao redor de aldeias Yayoi indica a necessidade de proteger territórios e reforça a ideia de competição entre comunidades. Artefatos de prestígio. Espelhos de bronze, sinos cerimoniais, dotaku e armas decorativas eram frequentemente associados a líderes políticos e religiosos, simbolizando poder e conexão com o mundo espiritual. Legado. A estrutura social e política dos Yayoi lançou as bases para a formação de estados mais centralizados no período Kofun, século III da Era Comum em diante, quando o Japão começou a desenvolver uma hierarquia ainda mais complexa, liderada por chefes guerreiros e famílias aristocráticas. A transição iniciada pelos Yayoi foi crucial para a evolução das instituições sociais, econômicas e políticas que moldariam o Japão histórico. A referência aos reinos do arquipélago japonês como tributários da dinastia Han aparece em documentos chineses, particularmente no Weiji,
ou Registros dos Três Reinos, uma seção da obra histórica chinesa Sanguoji. Esses relatos descrevem as interações entre a China e os povos do arquipélago japonês, conhecidos pelos chineses como Wa, ou Yamatai. Entre essas descrições, destaca-se a figura da rainha Himiko, que liderou uma confederação de reinos durante o século III da Era Comum. Contexto histórico. Durante o período Han Tardio e os Três Reinos na China, século II ao III da Era Comum, o Japão estava no final do período Yayoi. Esse era um tempo de crescente complexidade social e política no arquipélago, marcado pela consolidação de chefaturas maiores e pela formação de proto-estados. Os registros chineses mostram que o Yamatai, identificado como o mais influente entre os reinos Wa, estabeleceu contato diplomático com a China. O envio de tributos e embaixadas foi uma estratégia dos líderes do arquipélago para consolidar sua legitimidade interna e fortalecer relações com uma potência regional. A figura da rainha Himiko. A rainha Himiko, ou Pimiko, dependendo da transliteração, é descrita nos registros chineses como uma governante carismática e misteriosa, que unificou diversos reinos sob sua liderança. Características da liderança de Himiko. Himiko governava o Yamatai e seus territórios aliados, que compunham uma confederação de reinos no oeste do Japão. Ela foi descrita como uma líder que praticava magia e mantinha forte influência espiritual sobre seus súditos, consolidando seu poder político por meio da religião e do misticismo. Governava indiretamente, deixando a administração prática a seu irmão, Blake, enquanto ela se concentrava nos aspectos rituais e diplomáticos. Relação com a China. Himiko enviou emissários à corte Wei, estabelecendo relações diplomáticas em torno de 239 da Era Comum. Esses emissários levaram tributos à China, incluindo produtos locais como pérolas e tecidos. Em troca, Himiko recebeu presentes da corte chinesa, como espelhos de bronze, que simbolizavam prestígio e legitimidade política. Esses intercâmbios consolidaram a posição de Himiko como uma figura reconhecida internacionalmente e fortaleceram seu controle sobre os reinos Wa. O Yamatai e o sistema de tributação. A submissão tributária dos reinos Wa à China deve ser entendida no contexto do sistema tributário sinocêntrico. Esse sistema não implicava controle político direto, mas reconhecia a superioridade simbólica da China. Para os reinos Wa, essa relação era mutuamente benéfica. A China reafirmava sua posição de hegemonia no leste asiático. Os reinos Wa recebiam bens de prestígio, apoio diplomático e indiretamente maior legitimidade interna para seus líderes. Debate sobre o local do Yamatai. Um aspecto intrigante da história de Himiko é a localização do Yamatai, que permanece incerta. Duas hipóteses predominam entre os historiadores e arqueólogos. 1. Kyushu. Argumenta-se que o Yamatai estava na ilha de Kyushu, próxima à Península Coreana e à China, o que facilitaria os contatos diplomáticos e comerciais. 2. Região de Kansai. Outros acreditam que o Yamatai estava localizado na região central do Japão, onde surgiram os túmulos do período Kofun. Legado de Himiko. A figura de Himiko e o Yamatai simbolizam um momento crucial na transição do Japão de uma sociedade fragmentada para uma organização mais centralizada. Sua liderança espiritual e política refletiu as complexidades do período Yayoi tardio e antecipou o desenvolvimento de estados mais consolidados no período Kofun, quando o Japão adotaria um modelo de governança mais inspirado nas práticas da Ásia continental. Himiko permanece uma figura central na história e mitologia japonesa, representando uma era de transformação cultural e integração regional no leste asiático. Os espelhos de bronze do período Yayoi e início do período Kofun eram objetos simbólicos de grande importância cultural, social e religiosa. Eles chegaram ao Japão através de trocas culturais e comerciais com a China e a Península Coreana, especialmente no contexto das relações diplomáticas com a dinastia Han e mais tarde com o reino de Wei durante o período dos Três Reinos. Descrição dos espelhos de bronze. Os espelhos de bronze eram geralmente circulares, com um lado altamente polido que servia como superfície reflexiva, e o outro decorado com padrões elaborados ou motivos simbólicos, como dragões, fênix, nuvens ou cenas mitológicas. Materiais e fabricação eram feitos de uma liga de bronze composta por cobre, estanho e ocasionalmente chumbo, com um acabamento polido que refletia a luz. Ornamentação.
A decoração frequentemente remetia à cosmologia chinesa, mitologia e ideologias ligadas à harmonia entre o céu, a terra e a humanidade. Significado religioso e simbólico. No contexto religioso, os espelhos de bronze possuíam múltiplos significados e eram usados em rituais, funerais e práticas espirituais. Conexão com o sagrado. Os espelhos eram vistos como objetos capazes de refletir não apenas imagens, mas também forças espirituais. A superfície brilhante simbolizava pureza e iluminação. Eles eram frequentemente associados ao Sol, um elemento central em várias tradições espirituais da Ásia Oriental. Acreditava-se que podiam canalizar a energia divina ou atuar como mediadores entre os humanos e os deuses. Espelhos de bronze eram usados em cerimônias religiosas para refletir a luz solar como um ato simbólico de purificação e invocação de bênçãos. Esses objetos eram frequentemente incluídos em tumbas de líderes e elites, indicando sua conexão com o mundo espiritual e a proteção no pós-vida. Poder e legitimação. Na sociedade Yayoi, os espelhos de bronze eram vistos como bens de prestígio, associados ao poder político e espiritual. O fato de estarem ligados à diplomacia com a China os tornava símbolos de status. Líderes, como Himiko, utilizavam esses espelhos em contextos rituais para reforçar sua autoridade, tanto política quanto religiosa. Instrumentos de comunicação espiritual. Acreditava-se que os espelhos podiam afastar espíritos malignos e facilitar a comunicação com os ancestrais ou divindades, tornando-os essenciais em contextos funerários e religiosos. Espelhos como objetos funerários. Em tumbas Yayoi e Kofun, espelhos de bronze foram encontrados ao lado de outros objetos de prestígio, como armas e joias. Essas sepulturas refletem o papel central do espelho como um item que acompanhava a alma no pós-vida, garantindo proteção e continuidade da posição social no mundo espiritual. Influência cultural e persistência. Os espelhos de bronze continuaram a ter significados espirituais no Japão, integrando-se à mitologia nativa. Na tradição shintoísta, por exemplo, o espelho é um dos 3 tesouros sagrados do Japão, juntamente com a espada e a joia, simbolizando sabedoria e a ligação direta com a divindade solar Amaterasu. Esses objetos, portanto, transcenderam sua função prática, tornando-se representações materiais do poder, da espiritualidade e das complexas relações entre as elites do Japão antigo e o mundo exterior. O Wesh, Registros dos Três Reinos, escrito durante o período dos Três Reinos na China, é uma das primeiras fontes históricas a fornecer inscrições detalhadas sobre os povos do arquipélago japonês, conhecidos como Wa. Entre os aspectos descritos, destacam-se os costumes sociais, o uso de tatuagens, as práticas de adivinhação e os rituais funerários, que refletem a rica cultura espiritual e social da época. Costumes dos Vá. Os Vá são descritos como um povo com costumes que destacavam seu modo de vida coletivo, marcado pela hierarquia e pela conexão com o ambiente natural e espiritual. Simplicidade e respeito à hierarquia. O texto dessa uma sociedade relativamente ordenada, onde as pessoas respeitavam seus líderes e havia uma forte coesão social. Os líderes, como Himiko, desempenhavam papéis políticos e espirituais centrais, guiando tanto as práticas do dia a dia quanto os rituais religiosos. Interações sociais. Os Vá valorizavam cerimônias e rituais comunitários, que fortaleciam os laços sociais e espirituais. A organização social refletia uma hierarquia consolidada, com líderes locais se subordinando a chefes de maior influência. Uso de tatuagens. A prática de tatuar o corpo foi amplamente destacada no Weiqi, especialmente como uma característica dos povos Wa. Motivos e finalidades. As tatuagens eram feitas principalmente no rosto e no corpo, muitas vezes com desenhos geométricos ou padrões que tinham significados espirituais ou práticos. Elas eram associadas à proteção espiritual, acreditando-se que podiam afastar espíritos malignos e proteger contra a má sorte. Em algumas comunidades costeiras, as tatuagens também podem ter funções pragmáticas, sendo vistas como talismãs para afastar perigos no mar, como naufrágios ou ataques de criaturas marinhas. Identidade e status. As tatuagens serviam como símbolos de identidade tribal ou comunitária e podiam indicar status social ou conquistas pessoais. Práticas de adivinhação por ossos. O Weiji descreve a prática de adivinhação entre os Vá, feita através da manipulação de ossos, um costume compartilhado por outras culturas da Ásia Oriental.
Método: ossos de animais, geralmente omoplatas de cervos ou bois, eram aquecidos até que rachaduras se formassem. Essas rachaduras eram então interpretadas por especialistas religiosos ou líderes espirituais para prever eventos futuros ou tomar decisões importantes. Essa prática, conhecida como escapulomancia, era comum em muitas culturas antigas, incluindo a China da dinastia Shang, de onde os Vá podem ter adotado ou adaptado a técnica. Funções: adivinhações eram usadas para decisões relacionadas à agricultura, guerra, viagens e saúde. Também tinham papel em rituais espirituais, ajudando os líderes a se conectarem com o mundo dos espíritos ou ancestrais. Enterros elaborados. Os rituais funerários descritos no Weiji indicam uma forte reverência aos mortos e uma crença em uma vida após a morte. Tipos de sepulturas. Enterros yayoi incluíam túmulos simples e elaborados, dependendo do status social do falecido. Líderes e elites frequentemente recebiam sepulturas grandiosas, com bens funerários significativos. Alguns túmulos eram construídos como câmaras de pedra ou fossos, protegidos por estruturas que garantiam sua longevidade. Bens funerários. Objetos como espelhos de bronze, joias, armas e ferramentas eram enterrados com o morto, refletindo sua posição social e fornecendo itens que seriam necessários no pós-vida. Bens relacionados à agricultura, como vasos para armazenar arroz, indicavam a continuidade da conexão com a terra e a subsistência espiritual. Rituais fúnebres. Cerimônias que acompanhavam os enterros envolviam oferendas de alimentos e bebidas, orações e possivelmente danças ou músicas rituais. O cuidado com os mortos reforçava laços familiares e clânicos, além de manter uma conexão espiritual com os ancestrais. Shashtash, conexão cultural e legado. Esses costumes descritos no Weiji refletem a transição do Japão entre o período Yayoi e o Kofun, marcada por crescente organização social, espiritualidade elaborada e interações regionais. Eles também demonstram como os Vá integravam influências externas, como práticas chinesas e coreanas, às suas tradições locais, criando uma cultura rica e singular que influenciaria o desenvolvimento do Japão histórico.